Muito bom dia, amigos. Muito bom dia, amigas. Este é o Fala São João. Esta é a sua rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Eu sou Roberto Miranda, produção Leonardo Emerson, Aline Simões na sonoplastia e a direção-geral doutora Juliane Menezes, a quem eu cumprimento, da mesma forma que cumprimento os meus companheiros, companheiras de trabalho. Meus cumprimentos e meus respeitos ao nosso convidado e a você, amigo, amiga, ouvintes da Rádio São João e que nos honram com sua audiência também aqui no Fala São João. Que todos nós possamos ter aí um excelente dia de trabalho com a Santa Paz de Cristo. O Fala São João de hoje, deste primeiro dia do mês de dezembro, nós recebemos remotamente, com prazer, a participação do escritor, ilustrador e artista visual, também autor do livro Doroteia, a Peixinha Autista, o senhor Bruno Grossi. E com ele nós vamos conversar sobre a campanha de financiamento coletivo para a produção do seu segundo livro, Doroteia, Enfrentando os Seus Medos. Você, meu amigo, como sempre, são nossos convidados especialíssimos, né? Pode participar ao vivo do programa pelo telefone 3371-7777 ou, se preferir, vá lá para o nosso WhatsApp 99940-9700. Manda para nós o áudio ou o texto aí com a sua pergunta que teremos o máximo prazer em repassar para o nosso convidado. Bruno Grossi, muito bom dia. Bom dia. Como vai? Escutando, beleza aí? Estou escutando, vai bem, Bruno? Como vai? Tudo bem. 100%? Sim. Tá certo, Bruno. Você poderia, Bruno, nessa sua participação feliz aqui para nós, poderá começando aí, nos contando um pouco sobre como é que foi o seu processo de produção do livro Doroteia, Peixinha Autista. Por favor. Que bom. Bom, primeiramente queria agradecer essa oportunidade, né? Sim. A gente está sempre acompanhando aí. E esse livro, A Peixinha Doroteia, o processo de produção dele, eu já tinha um livro, né, que chama As Aventuras de Peixe Hall e Carros no Mundo da Lua, e também permeia nesse meio do fundo do mar, de coragem. E o primeiro livro da Peixinha Doroteia eu fiz também em financiamento coletivo no ano passado. Sim. E aí deu certo, né? E teve uma repercussão muito boa por conta do tema, por conta de tudo que a peixinha enfrenta e a identificação que a gente teve. E aí, nesse segundo livro, foi muito pedido pelas pessoas e pelas escolas que a gente ia, a continuação do livro. Então, a produção do livro, eu fiz junto com uma parceira, né, que é a Daniele Mufato, e a gente fez eu faço ele todo, né, tanto de escrever quanto ilustrar, e mandar para a gráfica, receber o livro e distribuir também. Então ele é todo independente, por isso que a gente precisa um pouco desse financiamento coletivo, que é a ajuda que a gente tem antes de fazer o livro. Então é uma pré-venda, é uma pré-produção, para a gente poder obter os recursos para mandar para a produção mesmo, né, para os nossos parceiros e Vamos ver. O Bruno cortou aqui, vamos ver aí, Bruno. Vamos ver aí, Bruno, vamos ver se ele, não sei se caiu, o que foi, sei que houve um corte aí. Vamos ver se a gente consegue recuperá-lo para que nós possamos continuar aí. Então vamos fazer o seguinte, são 8h13, vamos aos nossos comerciais, voltamos na sequência enquanto a gente procura recuperar aí essa ligação. Conte com a gente. Muito bem, voltamos com Fala São João, na sua rádio São João del Rei, a rádio da nossa história, hoje com Bruno Grossi, falando da campanha de financiamento coletivo para a produção do seu segundo livro, o livro da Peixinha Doroteia. Ô Bruno, como é que a obra tem ajudado de forma lúdica a discutir e promover a inclusão dos autistas, né,
da nossa sociedade. A gente sabe do problema, inclusive a Daniele trabalha muito com isso, a gente já teve com ela aqui. Como é que o livro tem colaborado, hein? Nossa, gente, tem tido um retorno muito bom, Sim. porque a gente consegue chegar nas pessoas, né, da sociedade, assim, até por esse papel que a Dani tem, mas quando a gente vai para as escolas, a gente consegue atingir um número de pessoas muito bom, por ter ali os pequenos, né, os professores e os pais. Então, dessa forma lúdica que a gente trata nesse assunto que é bem denso, que é bem pesado, que é o autismo, dessa forma lúdica e uma linguagem mais... A gente tem tido um retorno muito bom de entendimento e até de chegar aonde a Dani não conseguia chegar. Isso ela fala muito. E ela, com essa linguagem nova, né, que a gente, essa roupagem que a gente deu nesse assunto, a gente consegue chegar aonde ela não conseguia. Então, o retorno que a gente tem, tanto de dentro de casa quanto de dentro da escola, tem tido ajudado muito a entender e até a aceitar mesmo a pessoa como ela é, né? É verdade, é verdade. Dá para nós mais ou menos uma ideia de como é aí a Doroteia Peixinho Autista? Bom, tem algumas situações, né, lá da história, em que porque ela vive no fundo do mar, porque ela não gosta de ir para cima, porque lá tem muitos tipos de peixe, tem muito barulho, e então ela gosta de ficar lá quietinha na dela, e ela usa um fone de ouvido, e além dela ficar ouvindo música, tampa o barulho. E é tudo que a gente vive na sociedade, né? Porque eu meio que coloco assim, os cardumes de peixe, como se fosse a cidade, a gente no centro da cidade, aquele tanto de gente vindo, né? Esbarrando, falando. Então, a gente colocou a Peixinha Doroteia com as características e com o suporte que ela tem, que são os amigos, né? Então, a gente fala que é muito importante esse papel dos amigos do lado da gente para poder enfrentar esses medos. E tem situações em que ela começa a passar mal pelo estímulo sensorial que tem, então ela fica querendo desmaiar. Então, graficamente, a gente coloca as situações que a gente vive realmente. Muito bem, muito interessante. Agora, atualmente, como é que tem sido realizada a campanha de financiamento coletivo para essa produção do seu segundo livro? A Doroteia, agora ela vai enfrentar aí os seus medos, né? Como as doações podem ser feitas? Conta para nós. Então, a gente colocou no nosso Instagram, no link lá da bio, o endereço direto do site que a gente contratou, né? Tem um site que faz justamente esse financiamento coletivo, que chama Caparse. Então é caparse.com, né? E no link do nosso Instagram, que é @Peixinha Doroteia, já tem o link direto para essa página. Então é bem prático, assim. E lá é um site próprio que ele faz a venda, né, dos livros, apresenta o livro. Aí lá tem opções de doação, que é desde o preço do livro, que é R$35, até a opção de R$100. E cada valor que você ajuda, tem uns prêmios. Então tem um livro, um marcador de livro, postal, quebra-cabeça, um outro livrinho de atividades, tem uma eco bag da Doroteia. Então, a partir do valor estipulado que a gente colocou, que eu acho que são 4 ou 5 valores lá, você tem esse kit que vai receber a partir do dia 15, porque amanhã acaba a campanha, a gente manda o livro para a gráfica e a gráfica vai mandar para a gente até o dia 15. E aí a gente vai despachar para tentar chegar até o Natal para o pessoal. Então tá no link da nossa bio, né, lá do Instagram, que é @Peixinha Doroteia. Sei. Aqui nas nossas
esse seu primeiro livro, o seu primeiro não, A Peixinha Doroteia, porque tem um outro aí. Como é que chama o outro livro que você falou o nome aí? Olha, eu tenho um livro que chama As Aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua. E tem um outro que chama Monstros, que fala sobre medo. Monstros. Sim. Agora, esse da Doroteia enfrentando a Peixinha Doroteia, o primeiro aí, a gente encontra esse livro aqui na agência, nas nossas livrarias aqui? Olha, encontra com a gente, né, no Instagram, no nosso WhatsApp. Pode falar o número? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Então, o WhatsApp é 32 99 862 7496. Tem pelas nossas redes sociais, que é o @Peixinha Doroteia. Tem pelo site, que é peixinhadoroteia.com.br. E também na Aspas, que é na Associação Pro Autistas, né? Que a gente trabalha lá todo dia. Então, a gente deixa tudo lá. Que é lá no Dom Bosco, na rua Bento Ernesto, 147. Vamos lá, só colocar aqui, eu já tinha aqui esse endereço aqui, mas sinceramente o tempo vai apagando tudo. Bento Ernesto é 167 ou 147? 147, né? Perto do Dom Bosco ali, né? Isso. Tá certo, as pessoas podem então encontrar. No final do programa nós vamos voltar aí com esses números aí, esses endereços, para que os nossos ouvintes possam... Agora, esse novo livro que é escrito aí em parceria também com a Daniele, né? Que é presidente da Associação Pro Autistas aqui de São João del Rei. Como é que foi esse processo de escrita e qual foi a história que vocês procuraram desenvolver para a obra, hein? Então, a gente já estava trabalhando junto nesse primeiro livro. O primeiro foi escrito por mim. Sim. E aí foi durante a vinda do meu laudo, do meu diagnóstico. Então, eu acabei ficando muito próximo da Aspas. E aí foi passando o tempo, né? Passou um ano e meio. E aí eu acabei virando diretor da Aspas e tendo muita proximidade com ela. E ela é uma pessoa que tem muito conteúdo e tem muito domínio no assunto. E aí eu convidei ela para fazer esse segundo livro comigo. Ela é uma pessoa que escreve muito bem. Sim. Então, o processo de criação desse livro em conjunto com ela, que a gente já está acostumado, né, a fazer palestras, ir nas escolas. Então, acaba que a nossa linguagem, o nosso conteúdo é muito, muito próximo, assim. Aí a gente foi para um café, sentamos e começamos a discutir as páginas e as aventuras, o que ia acontecer no livro. Então, a gente fez um escopo do livro, a gente imprimiu, né? Eu montei o livro com as páginas, o número de páginas que ia ter. Então, a gente foi escrevendo ali as ideias. Aí, depois a gente sentou junto e foi produzindo o livro. Aí, às vezes, ela escreve a ideia, e aí a gente coloca na linguagem, né, própria lá do livro, ou às vezes eu escrevo a ideia e a gente coloca na linguagem. Ontem mesmo, sim, a gente estava finalizando o livro, sim, e a gente ficou até de noite lá batendo cabeça, né, assim, de tentar achar as palavras certas para combinar, o que entraria ali numa melhor linguagem, numa melhor dicção para as pessoas. E a aventura, a história da aventura, é que termina o primeiro livro, o unicórnio marinho chamando para poder ajudar a encontrar os pais dele que ele tinha perdido, e os pais foram lá para o alto do mar, que é onde a Doroteia tem mais medo. Então, esse segundo livro é como se fosse uma batalha, é como se fosse um jogo de videogame em que tem que passar as fases. Então, para ela sair do fundo do mar e ir até lá no topo, ela ia enfrentar todos os medos dela. E aí acontecem várias coisas, aparece um tubarão gigante que faz bullying com ele, quando ela vai chegando mais para cima tem muita luz e isso gera uma sobrecarga sensorial nela. Só que o legal é que lá no topo, quando eles vão procurar os pais do unicórnio marinho,
ela fica muito mal. E Sim. quem está lá é uma foca, que chama doutora Foca. E ela é uma psicóloga. Sim. E aí ela vai para a Doroteia e ajuda ela a enfrentar todos esses autoestímulos que gera no corpo dela. Então ela ensina de uma forma legal como a Doroteia precisa prestar atenção no corpo dela para poder enfrentar todos esses transtornos que gera nela, né, durante a vida. Então é essa relação que a gente coloca dos amigos ajudando a enfrentar todos esses medos, dela achando uma profissional que ensina como se enxergar para poder sobreviver e até encarar novos desafios durante a vida. Então a gente até colocou. Será que caiu de novo? Vamos ver, meu caro Bruno, vamos ver se ele está me ouvindo, deve ter caído. Vamos lá, vamos aos comerciais, voltamos na sequência com ele aí, o Bruno, falando sobre esse seu trabalho maravilhoso, né? A campanha de financiamento coletivo para a produção do seu segundo livro, A Peixinha Doroteia. Conte com a gente. Vamos a apresentar Fala São João. Voltamos com Fala São João, hoje recebendo remotamente o Bruno Grossi, falando sobre a campanha de financiamento coletivo para a produção do segundo livro, A Peixinha Doroteia. Ô Bruno, voltamos aí, né? Você estava dissertando para nós aí sobre esse novo livro, aí quando caiu novamente aí a nossa linha. Agora, ô Bruno, como é que você avalia a importância da literatura infantil procurar também abordar temas como o autismo e, consequentemente, promover essa discussão nas nossas escolas, hein? Olha, como a gente já nasce com autismo, né? A gente já nasce autista, a gente não pega autismo, não é uma doença, não é nada que vem depois. Ela pode acentuar alguns déficits nossos, né, que a gente pode perceber isso, mas como já está com a gente de quando a gente nasce, Sim. Nas escolas tem alunos, tem pessoas autistas que têm um nível de suporte maior. Então, às vezes, ela tem uma condição motora que ela precisa de ajuda, ou então algum déficit intelectual, ou Sim. as pessoas que têm nível 1 de suporte, que às vezes não precisam de muito suporte, né? Então ela tem condições de fazer tudo ali sozinho, de poder ser legal ali a um certo momento, mas ela tem muitos prejuízos de socialização, ou então a criança está ali quietinha, ela não tem nada visivelmente porque o autismo é, né, uma deficiência invisível. Mas no comportamento dela, você vê que ela está ali quietinha, então às vezes ela sofre bullying por não conversar, não interagir tanto, né, quanto Sim. as crianças interagem. E isso promove uma discussão muito boa, porque quando a gente chega na escola, as pessoas, os próprios alunos, eles dão exemplos de coleguinhas que são assim, dão exemplos de familiares que têm esse tipo de comportamento, né? Sim. Do autista. E aí elas também aprendem que todos somos diferentes. A Dani fala muito isso, que é dentro das nossas diferenças que nos tornam únicos. Então, a gente coloca isso para as crianças. E aí, a gente põe o papel, né, dos amigos para poder ser esse suporte que a pessoa autista tem. Então, é sempre chamar ela para brincar, se a pessoa não quiser brincar, mas quiser só fazer parte ali da turminha, só estando ali. Isso também é muito legal, ao invés de excluir esse amiguinho. Então, esse papel literário no ambiente escolar, com essa linguagem e mostrando para as crianças e para os professores algumas características do autismo, é muito bom, porque o acesso à informação
início, tá bom? Só pessoas especialistas ou interessadas no assunto que buscam saber mais sobre o tema. Então, a gente levar, assim, dessa forma livre, e a gente tem ido em todas as escolas, somos em todas as escolas de Tiradentes, fomos em muitas escolas em São João del Rei. A gente precisa até que a prefeitura faça um movimento de levar a literatura para essas escolas, para onde não pode chegar, nas áreas rurais, porque é lá que o futuro está, né? Que são as crianças, que é o futuro da nossa sociedade. É verdade. Agora, você... Então, muito importante. É importante. É importante. Agora, você num determinado instante da sua fala, você disse que quando recebeu o seu diagnóstico, você é autista. Isso. Quando foi isso? Você está com quantos anos hoje? Olha, hoje eu estou com 43 anos. E quando é que você descobriu? Já foi na fase adulta, né? Ah, é? É isso. Só que durante toda a minha vida eu tive como que diz? Eu tive várias situações que me deixaram... Você desconfiava. Porque eu sempre busquei. Como os estudos é novo, veio nos anos 90, no final dos anos 90, e aí eu já estava com 15 anos, então eu só era uma pessoa fresca, uma pessoa que não come direito, uma pessoa esquisita, tudo que as pessoas dizem sobre a gente, né? Então a vida inteira eu procurei médicos para saber o que eu tinha, o que eu era, porque eu não me sentia parte de lugar nenhum. Até que uma prima, que tem muito contato comigo, virou e falou que viu uma reportagem sobre autismo. E eu tinha todas as características, que era para eu poder procurar um médico nessa área para poder ver. E ela via a minha busca eterna de saber quem que eu sou. Foi aí que eu cheguei nos médicos especialistas, né, no tema autismo. E aí eu tive o diagnóstico, aí recebi meu laudo, e depois disso minha vida transformou. Qual é a importância dos nossos pais nesse processo aí de chegar a esse ponto da descoberta, hein, meu caro Bruno? Olha, é prestar atenção no filho, né? Não achar que tudo é só uma fase, ou é só... não achar bonitinho, né? Frescura, ou então até mesmo tem pessoas com alta habilidade, superdotação, então acha, nossa, que legal, ele tem 4 anos e fala inglês. Essas coisas, sabe? Tem que perceber, né, alguns pontos. Alguma coisa errada, né? Alguma coisa que foge do padrão. Certo. E tem muitos pais que negam o diagnóstico, né, porque ficam com medo do preconceito, das dificuldades. Mas não ter medo, qualquer coisa, procurar a gente da Associação Pro Autistas, que a gente faz todo o acolhimento, explica tudo. E, além disso, tem os direitos constitucionais que uma pessoa com deficiência tem, né? Então, a gente pode passar tudo isso para os pais. Mas é muito importante a conversa. Bruno, você falou em preconceito. Aí eu te pergunto, quais tabus e preconceitos você ainda identifica na nossa sociedade em relação ao autismo nos dias atuais, hein? Olha, tem muito, porque as pessoas acham que as pessoas autistas não são capazes de fazer alguma coisa. Nós temos toda dificuldade. Eu sou uma pessoa que não consegui trabalhar em empresas. E não consigo muito sair de casa, não consigo muito ir para os lugares, por causa do autoestímulo sensorial que tem. Então eu tentava trabalhar, então aí eu chegava numa empresa, num quadrado branco, com ar-condicionado, luz e muita gente falando. Isso aí me dava um desespero, e aí esse autoestímulo sensorial me fazia passar mal, desmaiar. Então, o que precisa ser feito é entender que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, de propor soluções para isso, como adaptações. Às vezes uma pessoa ela é extremamente competente e muito boa no serviço, só que ela não consegue ficar indo na empresa. Então por que não trabalhar remoto? Sabe? E ela pode ser uma pessoa fundamental para a empresa.
se a empresa também colocar, ter essa abertura de adaptação. Então, às vezes, ao invés de excluir as pessoas, ela incluir. A gente até discutiu muito sobre a proibição de fogos, né, com barulho. Sim. Porque tem muitas pessoas autistas que querem participar dos movimentos tradicionais da cidade. Só que com aquele tanto de barulho, ela não consegue. Então, ela acaba sendo excluída e tendo muitas crises durante essas festividades. Tanto de festas da cidade, quanto futebol, como qualquer outra coisa que usa os fogos com barulho. Então, assim, tem muita gente da sociedade que quer ser incluída nesses eventos, nessa interação social, mas não consegue por causa desses autoestímulos que tem. Você falou uma coisa interessante, rapaz, essa dos fogos. Aliás, parece até que o caso dos autistas foi citado por oportunidade da discussão sobre o problema na Câmara de Vereadores, né? E realmente não levaram em consideração, né? O pessoal só vê o lado financeiro da coisa, né? Pois tem muita coisa envolvida ali, né? Muita coisa envolvida. Aliás, envolvida em vários lados, né? Inclusive o lado de vocês, o lado dos animais, né? Que também sofrem muito, né? Muito. Tá certo. É uma coisa muito difícil, porque é o que eu estou dizendo, sabe? Não é uma coisa para acabar com as festas. Não, a gente só quer uma adaptação para poder ser incluída na sociedade. Sabe? Tem muitas pessoas que prezam muito essas festividades religiosas que tem muito na cidade e querem participar. Mas é muito difícil aí com isso. A pessoa autista não participa, a família não participa e ainda traz todo aquele transtorno durante a crise, né? Olha, ia ser ótimo se os jogadores fossem campeões, se fossem para a rua e essas pessoas autistas fossem lá comemorar junto, sabe? Né? Mas os fogos é por causa do barulho, é por causa da imprecisão na hora que vai estourar. Então, tudo isso causa crise. É um tema um pouco complicado e um pouco... precisa de discussão para poder mostrar, sabe, os dois lados, assim, E de gente que consiga enxergar realmente os dois lados, né, para poder ouvir. Né? Sim, tem que ter uma abertura aí, né, para poder... às vezes até enxerga, sabe, mas só que tem umas certas situações até financeiras mesmo que barram isso aí e a pessoa se rende. Tá certo, Bruno. Nós vamos a mais um bloco de comerciais, voltaremos na sequência com os instantes finais do programa. Hoje estamos conversando aqui com Bruno Grossi, falando da campanha de financiamento coletivo para a produção do segundo livro da Peixinha Doroteia. Tá chegando aí, Doroteia, a Peixinha Autista. Conte com a gente. Bom. Muito bem, voltamos com Fala São João nos seus instantes finais, hoje com Bruno Grossi, falando da campanha de financiamento coletivo para a produção do segundo livro da Peixinha Doroteia. Seja você um colaborador, né? Para que esse projeto possa ir adiante. Ô Bruno, você falou ainda há pouco aí com relação às nossas autoridades municipais, prefeitura e tal. Através da nossa Secretaria de Cultura, você tem conseguido algum apoio na produção desse livro? Não, por enquanto você não. Já procurou? Não conseguimos chegar neles, não. Mas você não conseguiu porque vocês não procuraram ou o que houve? Ou, na verdade, a gente até procura, né, a prefeitura, a gente procura a Secretaria de Educação para poder ver se a gente consegue uma adoção do livro para a gente poder distribuir para as escolas. Sim. Mas o caminho é um pouco difícil, então a gente não conseguiu muito assim, acesso a essas pessoas que querem ajudar, ou para a gente poder até ir lá para poder apresentar o livro e mostrar, ou até dar uma amostra do que a gente faz nas escolas para eles. Eu espero que em 2023 a gente consiga marcar esse encontro, né, para poder apresentar o nosso projeto para eles. É uma pena, né? Porque esse ano de 2022 eles andaram
ajudando aí, né, e promovendo e patrocinando vários trabalhos, né, várias obras que surgiram aí, né. É uma pena que eles não enxergaram aí um apoio para vocês. Tomara que isso ainda aconteça através da nossa Secretaria Municipal de Cultura. É isso aí. Ô Bruno, como é que nós podemos nos tornar pessoas mais conscientes, né, sobre a condição das pessoas diagnosticadas com o transtorno do aspecto autista? Olha, eu acho que é empatia mesmo, né? É ver também um pouco de interesse da população em buscar, né, conhecimento. E eu acho que esse trabalho que tanto a Doroteia quanto a associação, né, a ASPAS, está fazendo é isso, levar esse acesso para as pessoas. Então a gente está até promovendo alguns cursos de capacitação para pais, para profissionais da área, para apresentar tudo. Tá? Nós temos uma palestra aí de 4 horas direto para apresentar tudo sobre o transtorno do espectro autista, a relação dentro de casa, dentro da escola, na sociedade. A gente foi no batalhão de polícia para fazer uma palestra para eles, para saber como tratar, porque às vezes se depara com uma pessoa autista em crise e acha algo suspeito ali e não sabe que a pessoa é autista. Então, como que eles podem abordar? Então, esse trabalho de conscientização a gente está fazendo na cidade e na região. Então, a gente precisa que as pessoas prestem atenção nisso, né? Porque se chama inclusão, é uma coisa que a gente luta muito, e dê abertura para a gente chegar até eles. Então, tem pessoas que é da área que buscam conhecimento, que buscam como se comportar melhor perante a situação assim, na sociedade, mas a gente precisa chegar nas pessoas que não têm acesso. Então, eu acho que o mais importante é as pessoas darem abertura para receber essa informação. E aí, o que elas vão fazer, né, com essas informações todas que a gente passa, aí é com elas. Então, a gente precisa que essas pessoas sejam empáticas e pensam que uma sociedade se constrói com todas as pessoas, né, e não só com as situações mais fáceis. Tá certo. Agora, Bruno, como é que você vê a condição dos nossos mestres, nossos professores e professoras, né, para que não aconteça como aconteceu com você, que só foi conhecer o seu diagnóstico definitivo já depois da idade avançada respeitosamente, depois de, né? Mas na escola hoje, lá no primário ali, né? As nossas crianças, os nossos mestres estão capacitados para identificarem possíveis casos de autismo nos seus jovens alunos? Olha, tem muitos professores maravilhosos, né? Então, e tem professores que não entendem ou acham muito difícil essa situação, né? Dentro de sala de aula. Mas o que é importante que a gente leva, os professores eles não vão saber diagnosticar, não vão saber desconfiar pelo menos, né? Essas coisas médicas. Mas o que a gente mostra muito é que o comportamento do indivíduo, sabe? Ele tem uma linha que segue, né? Esse comportamento tradicional. Se foge um pouco, é melhor alertar os pais, para os pais alertarem os profissionais e buscarem alguma coisa. Porque tem atrasos, tem pessoas que são muito adiantadas e tem pessoas que são muito atrasadas nos comportamentos. E tudo isso que foge do padrão, é legal sinalizar para os pais. Então, o papel da escola é ver se tem um comportamento ali que fugiu um pouco, vai lá conversar. Então, é o que a gente fala, dessa abertura, né? De aceitar também a opinião dos professores e essa indicação. Porque tem muitos pais também que não aceitam. Então, o olhar dos dois é muito importante. Tá muito bem, tá certo. Agora, para a gente fechar aqui o nosso programa e a sua participação,
Vamos voltar com aqueles dados que você passou ainda há pouco, onde os nossos ouvintes podem adquirir aí os livros impressos da Peixinha Doroteia e onde que podem também contribuir aí com o projeto. Por favor, fique à vontade. Tá, vamos sim. Muito bom. A gente precisa muito disso, né? Amanhã é o último dia do financiamento coletivo, então a gente está arrecadando um valor lá que dê para a gente pagar todos os custos dessa produção do novo livro. E é no site do Catarse, né, um financiamento coletivo que tem aí bem tradicional. E no nosso Instagram, @Peixinha Doroteia, tem o link do site do financiamento coletivo, onde pode ajudar a gente. Ou pelo WhatsApp 32 99 862 7496. Ou pela Aspas, né, que a gente está lá na Aspas também, então se quiser ir para poder comprar os livros, para poder conversar sobre o projeto ou sobre o autismo, é na rua Bento Ernesto 147, lá no Dom Bosco. Tá muito bem, Bruno. Olha, a nossa produção agradece muito a você, desejamos sucesso aí, viu? Para todos vocês, para você também aí, para a nossa querida Daniele Bufato, né? Para que vocês consigam realmente sucesso aí, mais essa empreitada aí, viu? Muito obrigado, foi muito bom falar contigo, viu? Eu que agradeço. Um ótimo dia para vocês. E muito obrigado pela oportunidade da gente participar aí. Obrigado a você, Bruno Grosso, com quem conversamos nesta manhã, falando da campanha de financiamento coletivo para a produção do segundo livro da Peixinha Doroteia. Você que ficou em dúvida, aí liga no telefone dele lá, 99862-7496, já ligue agora, que você pode aí, né, pegar mais informações, se não deu para você receber todas elas aí. Fala São João amanhã retorna, amanhã 2 de dezembro, foi embora o ano, em dezembro chegou, já tá na hora de vocês começarem a guardar o cobrezinho aí pro Natal, né, tá na hora aí, ó. Então aproveita esse Natal aí, viu gente, olha, 2 de dezembro nós vamos receber aqui a participação do coordenador da Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, nosso amigo Valdecir Braga, com ele a assistente social da Associação de Amparo à Pessoa Oncológico e ao Idoso, Leila Gomes Lara, e a presença também da médica dermatologista doutora Valéria Junqueira. Vamos conversar sobre as ações de prevenção ao câncer de pele no município durante a campanha Dezembro Laranja. Vocês todos são nossos convidados especialíssimos. Muito obrigado a todos, um grande abraço, mas não desliga não, porque em um minutinho voltarei aí com Cidade em Foco. Conte com a gente.